Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham tido um bom fim de semana e uma boa semana também. Bem-vindos ao Estrela Polar para mais um live, notícias da semana e geopolítica. Esta semana temos bastantes coisas para falar. Também, em princípio, teremos, e já agora também apelo ao pessoal que deem gostos agora desde o princípio do live para dar boost, para aparecer o nosso algoritmo nas sugestões do YouTube, para que mais pessoas possam ver. E outra coisa também que eu queria acrescentar é que em princípio vamos ter também um convidado, não sei quando é que ele vem, se vem, mas vamos ter um convidado também aqui no nosso canal. A partida chegará mais pessoal, o La Poesia hoje não poderá vir, nem o The Rationalist também este fim de semana não estão disponíveis. Para notícias da semana temos imensas coisas para falar, eu acho que agora até podíamos dar início. Tens alguma sugestão, Atlanta Med, alguma conversa que possamos começar agora? Queres começar a nível nacional e depois evoluímos para a nível internacional? É isso. Pronto, acho que podemos começar por falar daquela situação das escolas, daquelas pinturas que andaram para lá fazer, que eu não sei o que é que se passou ali, mas aquilo parece muito false flag, na minha opinião, mas... É assim, já recebi informações contraditórias, ou seja, por um lado, eu creio aquela questão do falso flag pelo termo minorias, que é um termo assim, pelo menos que nós não tendemos a utilizar, mas também já recebi informação do outro lado que leva a crer que possa não ser tanto um falso flag quanto isso. Pá, o que eu acho que também é verdade é que isto vai cada vez ser uma realidade, não é? À medida que as nossas ideias começam a ser censuradas, vai haver sempre pessoas que vão ter tendências para expressar as ideias da forma mais revoltada, mais agressiva, mais explícita possível. E neste caso foi através de grafitar paredes nas escolas com as mensagens mais cruas e ofensivas possíveis, mesmo para chamar a atenção para esse tópico. É assim, eu em relação a essa questão, não sei qual é que é a tua opinião, mas e a opinião do resto do pessoal que partilha das mesmas ideias que nós, mas eu sou da opinião que as pessoas, que o pessoal não deve fazer isso. Pá, porque Concordo. esse tipo de atitudes são atitudes que só nos deixam ficar mal, só nos passam aquela imagem que somos grunhos, que não sabemos o que é que estamos a defender, que temos ódio dos outros e nós temos a razão do nosso lado e a verdade do nosso lado, e isso é suficiente, não precisamos de andar a vandalizar, não precisamos de incentivar a violência, não é preciso. Esta é a minha opinião genuína, eu acho que não é com esse tipo de atitudes que vamos a algum lado. Mas não sei em relação a ti. E é cobarde, para mim, na minha opinião. É porque é uma meia medida. Ou seja, é querer passar esta mensagem que, apesar de tudo, como tu disseste, é de forma grunho, de forma assim, com má óptica, com má imagem, mas depois fica-se por aí. Ou seja, ainda se fosse, ok, tem uma mensagem crua, mas tens um movimento todo por detrás e mesmo que seja grunhos que aparecem, que vão para as ruas e que põem as ideias cá para fora, nós até podemos dar um desconto nisso, ok, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu me revejo, mas ao menos há ativismo por trás. Agora, aquilo de pintar umas paredes é a forma preguiçosa e também cobarde de passar uma mensagem. Sim, concordo. Eu acho que não... a minha opinião é que não passa muito por aí, lá está. Só pelo aspecto dá uma má ótica. Claro. E a mensagem que nós não transmitimos não se reflete naquilo que está ali. Portanto, na minha opinião, quem escreveu aquilo, opa... E com erros ortográficos, por amor de Deus. Pá, é grunho isso. Os refogados. Refogados. Exatamente. Eu não me revejo em nada daquilo que está ali, portanto... Posso só... Diz. Não, calma. Não, é só isso, podes falar. Ok. Vocês estavam a falar, antes de mais, boa noite, só agora consegui comparecer. Vocês estavam a falar do grafitado nas escolas, né? Sim. Pois, sim, eu, pelo que vocês disseram, eu também sou da mesma opinião, que aquilo acaba por ser até um bocado contra as nossas ideias, né? De ordem, de anti-vandalismo, né? No fundo, que aquilo acaba por ser vandalismo e chega a acreditar que aquilo
quase que parece que foi feito por pessoas opostas às nossas ideias só para descredibilizar-nos mais. Aquilo Concordo. está muito ridículo. Está mesmo ridículo aquilo. Pois Aquilo a usarem termos como minorias, nós não usamos esses termos sequer. Não. Esses termos é uma palavra usada pela esquerda e pelos liberais, né, no geral. E nós não usamos essa... Tentamos Mas sempre também- evitar usar Mas também não é essa... assim tão descabido alguém fazer isso. Aliás, este tipo de grafites tinha muita prevalência nos anos 90 e início dos anos 2000, sobretudo na margem sul. Ou seja, também não é Sim. assim tão descabido não ser um false flag. Aliás, como eu disse no início do vídeo, eu não sei quem foi, obviamente, não concordo. De um lado há quem afirme que foi false flag, mas depois também há do outro lado quem afirme que não foi, não concordo com o método, as Nem eu, mensagens. Foi aquilo que eu disse, que é para assim, se é para ser um movimento assim cru, direto ao ponto e já de certa forma mais grunho, ao menos que seja o caminho todo. Não é parar pelas paredes, é criar então um movimento todo inteiro, como havia nos anos 90 e nos anos 80 em Portugal, o MAN e outros movimentos mais associados à linha skinhead. Por muito que eu critico, ao menos existia qualquer coisa, existia um movimento e que levavam as ideias, praticavam aquilo que defendiam, Sim. digamos assim. Exatamente. Opa, eu acho que isso, lá está, como tinhas dito, na margem sul faziam muito isso, mas quais é que são os resultados? Que tipo claro, de resultados nada, é que nós nada. adquirimos? Nada. Nada. Tipo, Sim, nada. Só tem bom. sido pior para nós e pá, eu acho que não faz sentido, Sim, nem promovo isso e acho que o pessoal, e como eu já disse em vídeos anteriores, em lives anteriores, e eu acho que vocês concordam comigo, acho que concordam comigo, o importante é nós promovermos um estilo de vida saudável, promovermos o pessoal a criar sentido de comunidade, criar pequenas organizações e tentar preocupar-se em arranjar uma mulher, ou quem é mulher arranjar um homem, ter filhos, quer dizer, ter uma profissão, subir na vida, etc. Eu acho que isso é que é o melhor combate que nós podemos fazer, na minha opinião. E claro, manter sempre plataformas, passar as nossas mensagens, etc. Claro. Sim, eu sou contra que esse método acaba por ser um método muito mal, ou seja, a mensagem, o conteúdo até que pode ser bem feito, mas a forma é errada, e é esse um dos grandes problemas da direita, especialmente da área nacional e toda a direita no geral, mesmo aqueles que não têm as nossas ideias, tem sido um grande problema de, mesmo que o conteúdo seja bom, a forma não é melhor. Enquanto a esquerda consegue transmitir com uma boa forma, mesmo que o conteúdo não seja bom. É assim, eu também já tenho andado a dizer isto várias vezes e mantenho que já não estou assim tão preocupado com proselitaísmos e converter malta para o nosso lado, porque ao final do dia as trincheiras estão montadas e as pessoas vão ter que ser obrigadas a escolher uma ou outra, independentemente das optics que passem. Mas é assim, este tipo de ações acaba por ser inócuas, pelo menos. Tudo bem, sujámos umas paredes com as mensagens relativamente cruas, ou seja, um certo racismo primário, mas eu não creio que isso... primeiro, eu não creio que seja notícia, como foi notícia em Portugal, ok? Foi um maluquinho que pode fazer isso e é logo notícia. E se quer estar a comparar isso à estátua do Padre António Vieira, que é património público, ainda vai um tirinho. Mas é aquilo que eu digo, é o tipo de ação que é uma meia ação, fica a meio caminho, porque depois também não está a produzir nada de mais, é ativismo de 5 minutos, faz aquelas pinturas, vais-te embora e acabou, fica por aí. Sim, seria bom, útil se desse para obrigar as pessoas a escolher um lado. Tudo que obriga uma pessoa a escolher um lado, como agora o caso do Black Lives Matter, isso é bom. Agora isto... eu sou mais da opinião que, ok, se querem fazer ativismo, tudo bem. Então façam como fez, por exemplo, como é que se chama? A Geração Identitaire francês, fez aí há uns tempos, até saiu uma notícia que eles estavam em cima de um prédio a fazer agora, White Lives Matter.
é uma coisa, pá, uma ótica é muito melhor, aproveitaram bem o momento, na minha opinião. Sim. Acho que... Olha, temos Sim, então aqui o também nosso acho. convidado, Júlio, está aqui, boas. Ora, boa noite, pessoal. Viva, Júlio. Tudo bem? E temos aqui o nosso convidado, se quiseres fazer uma pequena apresentação, senão também não há problema. Ora, boa noite a todos. Eu sou o Júlio, tenho 28 anos e sou do sul de Portugal. Ok, é suficiente, tudo bem. Se não quiseres dizer mais nada, também não é por aí. Até porque não nos encontramos em posição de Exato. de Doxing, mostrar. não. Pronto. Acho que neste momento é o mais importante, é as bases, ou seja, de onde somos e a idade para já. Exato. Sim, exato. Não é importante mais do que isso. Esses dados são suficientes. Concordo plenamente. Mas sim, voltando à questão dos grafites, eu creio que isto é uma realidade que vai ser cada vez mais presente, não é? Porque quando tu silencias todos os métodos de passar uma mensagem, pá, este tipo de outbursts, este tipo de rebentar de uma bolha, digamos assim, vão ser mais comuns. Quer dizer, se não podes falar livremente no teu dia-a-dia, a internet vai ser censurado. Esta malta, eu assumo que tenha sido um jovem que tenha feito isto, sentem-se encurralados e devem sentir esta necessidade de ser o mais edgy possível, o mais ofensivo e mais na tua cara com as mensagens que passam. Sim, e se isto continuar, e espero que continue a acelerar, vai ser mais comum todo este tipo de coisas, e aí é que vai ser criada uma situação, que é o ideal, onde as pessoas são obrigadas a escolher um lado. Sim, exatamente. Isso é o ideal. Temos de puxar o tapete à massa cinzenta, aos normies, àquela malta política, letárgicos. Temos que lhes puxar o tapete e obrigá-los a escolher a trincheira. Exato, saírem do conforto e terem mesmo que escolher qual trincheira é que vão lutar. Nem mais. Pai, tudo bem. Lá está, as nossas ideias são, não é? E tudo aquilo que nós dizemos está constantemente a ser censurado, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, que o pessoal tem lá a primeira emenda, pode falar destas questões sem constantemente ser perseguido, seja por quem for. Também se for é só pela posição política antagónica. Portanto, sim, acaba por ser normal que as pessoas acabam por fazer isso. Só que eu acho que não devemos baixar o nível, só isso. Eu não concordo que se deva fazer isso dessa forma. Tem que se procurar uma melhor ótica, fazer as coisas ok, mas de uma forma que eu acho que não seja tanto associada a vandalismo, na minha opinião. Sim, concordo. Também não posso negar que realmente o facto de existir muita censura àquilo que nós dizemos acaba por levar muitas pessoas ao desespero e a tomar atitudes dessas. Não posso negar, porque é uma realidade. Agora, de certeza absoluta que eu não vou dizer aqui, sim, continuem a fazer isso, não é? Tipo, não acho que isso é a posição correta que uma pessoa deve tomar, mas... Agora, sem dúvida. Agora, considerar isso normal, sim. Sem dúvida. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Júlio, queres comentar alguma coisa em relação àquelas pinturas que houve lá nas paredes? Sim, posso acrescentar aqui, não sei se vou acrescentar alguma coisa porque eu acabei de chegar, mas o que eu gostaria de dizer é que, em primeiro ponto, é que não acredito que tenha sido malta mais à direita, ou neste caso pessoal que defende certos ideais como nós defendemos. Em segundo ponto, acho que o nível em que nós estamos neste momento, acho que não é um nível de reagirmos dessa forma. Até porque, se olharmos para as pessoas que defendem a nossa causa, por exemplo, são pessoas que não se identificam com esse tipo de cultura, pinchar, destruir e por aí fora. Portanto, a meu ver, isto acaba por ser uma jogada para tentar polarizar aqui a ação do pessoal da extrema-esquerda. Não sei se vocês concordam, se não.
Pá, eu também, sim, eu também acho que é uma forma até se calhar de chamar a atenção aos serviços secretos e, digamos, às forças de segurança e etc, para andar em cima do pessoal que defende ideias que nós defendemos. Eu acho que é um bocado isso. Claro. De género, Mas, querem... Sim, sim. E mas, por outro lado, eu acho que que o tiro pode lhes sair por a culatra, no sentido que eles estão a tentar forçar tanto uma coisa que não é real, que acabam por banalizá-la, a meu ver. Sim. Quanto mais eles falarem em brancos, quanto mais eles falarem em portugueses, quanto mais eles elucidarem, porque os portugueses também não estão a dormir. As pessoas depois vão começar, a meu ver, não é? A assumir e a aceitar que a realidade é aquela. Não sei se me estou a fazer explicar bem, mas Sim, sim, sim. eu Sim, estou a sim, sim. perceber. Estamos inseridos, que o nosso património genético está inserido nessa classificação racial, claro, que é o que o português claro. não acha que não é branco, acha que é uma mistura de milhões de povos, e de mais Sim, umas sim, raças sim. alienígenas que andam para aí, não sei. Isto isso é pode muito despertar simples, muita curiosidade aos jovens. claro. Claro. E eu acho que, mesmo não sendo a nossa intenção, porque eu não estou a ver o nosso pessoal a fazer isso, eu acho que isto até nos pode ser favorável. Sim, por muito que os grunhos asquerosos da nova Portugalidade venham dizer que os portugueses não são brancos e que somos uma mistura ou um mulato do mundo, a verdade é que a nossa identidade é tão definida por nós como pelos nossos inimigos. Por exemplo, basta perguntar à Joacine se somos ou não somos brancos. Aliás, no próprio discurso que ela fez uma distinção muito clara entre os negros e os brancos. Portanto, por muitas teorias ridículas da nova Portugalidade, que 10% da população de Lisboa era negros e que nós somos todos uns mulatos, apesar de, obviamente, a genética já ter arrebatado essas teorias parvinhas para o caixote lixo da história, ao final do dia, os nossos inimigos veem-nos como os brancos, veem-nos como brancos, e nós temos apenas que atuar como brancos. Claro, Exato. claro, eu acho que faz todo o sentido. Queria também aqui acrescentar aqui uma coisa que é muito engraçada, que não sei se vocês já repararam, mas a classe artística, nomeadamente os atores e aquele pessoal de humoristas e por aí fora, quando é para dizer mal, quando é para dizer bem, não somos brancos. Quando é para dizer mal, até eles próprios se identificam como brancos. Como é o caso do filho da Júlia Pinheiro, que foi dizer para as redes sociais e acho que até saiu numa notícia que nós brancos, mesmo assim nós brancos não temos cultura ou algo assim do género, não sei se estão a par dessa notícia. Sim. Lá está, quando é para elogiar, como toda a gente sabe que a raça branca é superior, ninguém vai depois mencionar isso. Quando é para criticar, aí já criticam, até porque se fizessem de outra maneira era logo considerado racismo, né? O que é ridículo. Sim. Exato. Quando é para fazer discriminação positiva, são os primeiros a dizer que somos brancos e que temos que dar mais de nós para os desfavorecidos, para os não europeus e etc. Mas quando é bem já não tem nada a ver connosco. Não é? Eu não sei se já tocaram aí num assunto relativamente aos nossos professores e à classe também das universidades, não é? Os catedráticos e por aí fora. Uhum. Não. A forma, a narrativa deles nas escolas. Que também é importante, quer dizer, como é que nós queremos defender algo se não se pode tocar sequer no ponto fulcral, não é? O que é que nós somos? E essa narrativa está constante, é constante nas escolas. Eu lembro-me de, no meu primeiro ano, ter tentado evidenciar algo, não é? O que é que nós éramos e o tipo de povo que éramos, e o meu professor de História, tipo, fez-me logo uma cruz em cima. Claro. Logo como se eu fosse a pior pessoa do mundo em dizer que, pronto, que éramos europeus e que tínhamos que proteger a nossa herança. Mas é uma heresia. O que tu disseste é uma heresia. Sim, nós, exato, batemos esse num vídeo, foi no vídeo da heresia, não é? Como conceito político. Nem mais. E falamos disso, também desse tema, como
algo que é pecado falar a nossa identidade genética. Pá, mas estamos aqui a tentar mudar isso, não é? Exato, nem mais, nem mais. Opá, outra notícia interessante que saiu, que foi no JN durante esta semana, e é engraçado porque ao mesmo tempo que nesta semana celebramos o 10 de junho, que é o dia de Portugal, também saem assim estas notícias que, pá, estas notícias que acabam de ser um black pill, não é? Que parece que o ano passado, em 2019, não é? 180 mil indivíduos foram legalizados, naturalizados aqui como cidadãos portugueses. E ao que parece também o dobro dos nascimentos são não portugueses. E isto tudo aliado à imigração que tem vindo, não é? E que as naturalizações que têm vindo a acontecer ao longo destes anos, com as imigrações que nós temos tido, emigrações por parte do povo português nativos, a irem para fora, para ir para a França, para os Países Baixos, para a Suíça, para o Reino Unido, pessoas de trabalho, pessoas, muitas delas até com inteligência acima da média, que têm bons trabalhos lá fora e etc. E nós aqui em Portugal cada vez menos temos portugueses nativos e cada vez mais temos pessoas de origem não europeia. E pá, mas depois ainda há quem venha dizer que não só que a substituição demográfica é um mito, como também vão dizer que não, mas Portugal ainda é 95% europeu, só temos 150 mil estrangeiros em 10 milhões. Quer dizer, eu estou a ouvir este número 150 mil à vontade 15 anos. 15 anos que eu ouço esse número de que só há 150 mil estrangeiros em Portugal. Eu, que por é acaso, completamente ridículo. Eu, por acaso, aí podia acrescentar algo aí. Por acaso estive a ler umas notícias e se não me engano era no Público, mas posso confirmar daqui a pouco. E desde 2010 que estamos a aceitar mais pessoas de fora do que aquelas que nascem, ou seja, em Portugal. Ou seja, desde 2010 que a migração está acima da natalidade. E curiosamente, desde 2010 também, aliás, não tenho a certeza se é desde 2010, mas desde que há dados, não é? Daquilo que eu vi, não é? Há 5 anos atrás, pelo menos, no topo está sempre o Brasil. Sempre o Brasil. É o mais. Mudam, não é? O outro tipo de migração muda. Tanto cabo-verdianos, como angolanos, como agora israelitas, não é? Mas, de há 10 anos para cá, há sempre mais pessoas a virem de fora para Portugal do que há a nascer. E isso é muito mau para o nosso futuro. Eu acho. Sim, claro que sim. A maioria dos brasileiros nem sequer são brancos. Isso é algo importante sempre de dizer, que a maioria dos brasileiros não são brancos, e os que vêm para Portugal e ficam em Portugal e não vão para outros países da Europa também costumam ser, muitos deles, misturas de não brancos, até porque acabam por não ter conhecimentos de outras línguas, o que lhes obriga a ter que ficar em Portugal. Exatamente. Pá, e não sei se vocês se lembram, quando houve aí os últimos censos, e isso é uma prova de que realmente algo não está certo. Que eu, se não estou enganado, os últimos censos diziam que nós em Portugal tínhamos 11 milhões de habitantes. Ora, como é que nós temos 11 milhões de habitantes se a nossa população está completamente envelhecida? Não sei se me estou... Sim, exato. Pá, há aqui algum... É porque há aqui alguém que está... Exato, então como é que há crescimento demográfico se a nossa população está velha, envelhecida? Basta andar nas ruas. Pá, aldeias abandonadas no interior do país, completamente abandonadas. A minha opinião, eu acho é que não há grande controle em Portugal. Nós somos uma República das Bananas. Esta é a realidade. Sim. Qualquer pessoa chega a Portugal e começa a trabalhar em Portugal. Eu não vivo nas grandes cidades, não é? Vivo numa cidade pequenina com mais ou menos 100 mil habitantes, e posso dizer que conheço dezenas de casos de pessoas que estão cá ilegais. E essas pessoas não têm qualquer problema em dizer que estão cá ilegais, fazem a vidinha deles,
E a questão é que muitas delas não contam, ou seja, ninguém sabe que eles estão cá, e eles estão cá. Não contam para esses números, contam sim para aquilo que nós vemos no dia a dia, porque nós reparamos, nós que somos atentos a estas coisas reparamos, e eu acho que passa muito por aí, ou seja, às tantas o governo não quer mesmo que haja aqui uma confirmação de quantas pessoas existem em Portugal e qual é a sua base, tanto étnica como a idade, porque há aqui uma guerra de informação. Não sei se repararam nessa notícia que saiu no Jornal de Notícias, também saiu no Observador. E depois, no dia a seguir, parece que houve aqui um grande alarido por causa da notícia ter saído, e no dia a seguir a SIC Notícias, curiosamente a SIC Notícias, não é? Vocês sabem, Claro. lança a notícia que diz assim: afinal não houve um recorde na obtenção de nacionalidade portuguesa em 2019. Ou seja, na notícia do JN e do Observador é bem claro, em 2009 naturalizaram-se 180.006 portugueses. Ou seja, isto não é uma estimativa, não é nada, é um número exato. E depois, um dia a seguir, alto lá, que afinal não foram 180.000, foram só 121.000. Opa, por amor de Deus, não é? Sim, Claro. sim. Isto é tirar areia para os olhos dos mais distraídos, como quem diz, pronto, estamos a ser substituídos. Mas não faz mal que não estamos a ser substituídos a 180%, é só a 120%. Exato. E do género, calma Continua. que... Sim, força. E quantos dos 80 nascimentos é que foram de portugueses? Essa é outra. Os 80 mil. Ora, nem mais. Eles dizem que o dobro são não nativos, pelo que eu percebi. Sim, é só fazer as contas e isto em poucas décadas. É assim, isto tem que acelerar muito depressa porque estamos a risco de ser uma minoria em 10 anos. Se isto continuar assim, e obviamente que as tendências é sempre a aumentar, ou seja, se batemos um recorde de 180 mil ou de 120 mil para o ano, o mais provável é que, ou para o ano, não, este ano talvez o Corona pode abrandar um bocadinho, mas vamos dizer 100 mil outra vez, se calhar 2021 200 mil, que vai ser o próximo objetivo. Então, temos 10 aninhos para ser uma minoria, quer dizer, e aliás, o que importa nem é tanto sermos maioria no nosso país, é porque temos que ser maiorias em certas faixas etárias, ou seja, homens em idade militar. Essa é a fase em que nós temos que ser a maioria para termos algum controle e alguma hipótese de revertermos a situação. A partir do momento em que não tivermos homens em idade militar, tanto em número como em qualidade, para podermos reverter a situação, aí nesse caso está perdido. Não vale a pena. Pois, Sim. Porque nós temos que ter aqui em consideração vários pontos. E aqui importa perceber que toda esta entrada de imigrantes aqui, todas as nacionalidades, todas estas notícias das taxas de natalidade, das natalidades, o que é que representam em questões étnicas, e perceber que houve também grandes emigrações de portugueses, pelo menos nas 3 gerações, nestas 3 últimas gerações, não a contar com esta mais jovem, que esta ainda não chegou à idade de emigrar, mas todas as 3 gerações para trás, se não estou em erro, geração milenial, a Y e a outra, que eu não sei qual é que é o nome, todas emigraram em grande volume de pessoas para esses países da Europa Central, e tivemos uma grande entrada de pessoas não nativas em Portugal. Portanto, aqui nós estamos numa posição em que nós não temos praticamente nenhum movimento identitário que defenda realmente a identidade genética do nosso povo. Estamos muito atrás em relação aos outros países. Os outros países, Espanha aqui ao lado já tem um Vox. Quanto é que teve? 12%, 13%, 14%, mais, se calhar, não sei quanto é que foi, vocês recordam-se? Não tenho certeza. Acho que foi mais. Mais? Nas últimas eleições, não é? Sim. E eles já vão a eleições, pelo menos já é a segunda vez, não é? Ou a segunda ou a terceira? A terceira. Terceira, pois. E nós só agora... 16% no Vox, acho. 16%. Pois, exatamente. Mas lá está. E nas próximas eleições já irão obter mais que isso, à partida, não é? À partida. E nós aqui em Portugal só agora que temos um partido populista. E temos esta situação demográfica que estamos aqui completamente entre a espada e a parede. E se o pessoal não abre os olhos, é como vocês dizem, isto uma década somos uma minoria. Nem mais.
Sim, o Atlanta Med disse aí um ponto bem, é importante serem homens brancos de idade militar e termos mulheres brancas férteis, em idade fértil, porque caso um desses esteja fora, não há hipótese nenhuma. Eu aí até gostava de acrescentar uma coisa. Eu às vezes ouço as pessoas dizerem assim: não, Portugal está bem em relação aos outros países. Não, Portugal tem poucos imigrantes. Portugal não tem muçulmanos. Mas a realidade é que o nosso tipo de migração é bem mais nociva que o tipo de migração que está na França, por exemplo, ou neste caso na Holanda. Porque é assim, a meu ver, e isto é a minha opinião, vale o que vale, não é? Mas eu, por exemplo, tenho algum conhecimento, não é? Já viajei um bocadinho e especialmente no centro da Europa, onde já vivi. E reparei em vários fenómenos. E um deles é que, por exemplo, países como a Bélgica ou como a Holanda são países pequeninos, têm pouca população. Mas países como, por exemplo, a França ou a Alemanha têm um estoque muito grande de pessoas com os nossos ideais. E, melhor ainda, a meu ver, outro fator que eles têm a favor deles. O tipo de migração que eles estão a acolher não é como a nossa, não se mistura, não procura incansavelmente a mulher branca. Enquanto nós aqui em Portugal temos um tipo de migração maioritariamente africano, que a missão deles é a mulher branca. Basicamente, sejam gordas, pesem 200 quilos, eles querem é a mulher branca. Tanto que se vocês repararem muito, se repararem bem à noite e por aí fora, o que não falta aí é africanos com mulheres gordas. Sim. E mesmo os brasileiros, que grande parte deles são misturados, que vêm para cá e que acabam também por querer arranjar mulheres brancas, porque os próprios são misturados. Eles, a meu ver, eles não se importam de baixar o nível simplesmente para ter uma mulher branca. Enquanto nos países muçulmanos isso não acontece. E não só, os próprios muçulmanos não se integram, não querem integrar-se, têm as suas formas. E imagina, tu vais à Holanda e há uma clara distinção entre o nós e o eles. Tu vais à Suécia e há os nós e há o eles. Não há integração. Enquanto isso, o brasileiro muito mais depressa se integra e fala com toda a gente, e é amigo e junta-se à cultura, já é convidado para o jantar em família, não sei o quê. O próprio africano também, apesar de não tanto quanto o brasileiro, também aos poucos vai se integrando. Os muçulmanos não, os muçulmanos têm os seus bairros, as suas identidades, a sua cultura, a sua forma, e é muito mais difícil integrar as comunidades muçulmanas. E aliás, integrar é mau, aliás, para as pessoas que estão a ouvir, integrar é uma coisa má, portanto é bom que os muçulmanos não se integrem, e ainda bem que não se integram, porque senão íamos ter mais problemas, do que integrar. Aliás, os brasileiros é logo, eles entram no país e é como se estivessem em casa. Sim, o problema dos brasileiros no primeiro ano cá já dizem abertamente que são portugueses. Aliás, eu conheço pessoas que ainda não estavam em Portugal há um ano, já andavam a festejar o 25 de Abril. Caramba. Sim, é incrível. Os brasileiros, infelizmente, são muito bons a adaptar para os países onde vão. E em Portugal, especialmente, por ser também a língua portuguesa ainda mais forte. E vêm já de lá com uma certidão moral que tem que estar aqui e que tem o direito de vir para aqui. Aliás, há aquele vídeo daquela senhora que filmada há pouco tempo, disse para o brasileiro para voltar para o país deles. Ele, eu pago os meus impostos, eu não sei o quê, eu também sou um cidadão daqui. Ou seja, ele já vem com essa ideia na cabeça que tem um direito divino para estar neste país. Claro, sim. E realmente dentro das leis têm direito de estar aqui, desde que paguem impostos, é o que é aceitável. É esse o problema mesmo. Mas basicamente esse mindset deles não é por acaso, atenção. Há aqui toda uma classe, uma elite política por trás
a passar-lhes essa mensagem. Claro, Porque- claro, sem dúvida, sem Sim, dúvida. sim, sim, sim. Eles não têm essa moral por acaso. Atenção, cada vez que nós fazemos uma separação entre o que é ser português e o ser português naturalizado ou whatever, aparece alguém lá de cima a dizer que nós é que estamos mal. Exatamente, não, isso é Sim. verdade. Mas isso também nota-se que os brasileiros em toda a Europa, um português que vai para a França é sempre um português, até pode ser nacional francês, mas é sempre português. Um brasileiro que vai para a Itália de repente já é italiano. E dizem sempre, não, já sou italiano, não sei o quê. Em Espanha é igual, na Alemanha é igual. Eles vão lá, a partir de um ano já se identificam com o país e já acham que têm um direito moral a esse país. Sim, sim. A meu ver, porque são povos que já são muito híbridos. Já são misturados. E para eles não há identidade. Exatamente. Nada. Vêm de um país onde... o que é ser brasileiro? É gostar de futebol, de funk e é isso. Portanto, não há uma identidade biológica nesse país, ao contrário de Portugal, ao contrário dos países da Europa, que têm uma identidade biológica clara, vincada. Uma cultura centenária. Exatamente, uma cultura milenar, aliás. Eles vêm de países com uma cultura materialista, uma cultura recente e sem qualquer tipo de apego biológico. Segundo eles, nós é que não temos cultura, porque ouvimos as músicas deles nas discotecas. Atenção. Estou farto de ouvir isso. Ouvimos as músicas deles, eles já são mais quase do que nós nas idades jovens, não é? Exato. O Minho, como é o Minho, que é o distrito mais jovem, era se calhar das zonas do país onde mais, entre aspas, exportávamos juventude para o resto do país. Hoje em dia aquilo é a região do país onde tem mais brasileiros. Eles Claro. em quantos anos? Sim, não sei em quantos anos, nem anos, podemos falar 2, 3 anos, aqueles já são a maior comunidade lá de E por exemplo, os africanos, a comunidade africana, que para além de se integrar menos, é uma comunidade profundamente urbanita, ou seja, os africanos não vão para o campo viver, os africanos não vão para as vilas, Sim. Os africanos ficam em Lisboa e agora para o Porto, e depois ali, mas normalmente concentram-se nas grandes cidades, que lhes dão as condições de... Exatamente. Já os brasileiros então vão para as aldeias, vão para as vilas, vão para Guimarães, vão para Braga, vão para São Turcato, vão para esses sítios todos. Sim. E espalham-se muito mais do que só os africanos. Sim. É incrível. Em Portugal, os brasileiros em Portugal são a maior comunidade, e não só, em todos os distritos de Portugal são a segunda nacionalidade, ou seja, a seguir à nossa são os brasileiros em quase todos. Só há 2, se não estou em erro, 2 distritos em que eles não são a maioria. E se não estou em erro, é lá para cima, para o norte, e é no Baixo Alentejo, onde os romenos são mais. Acho que já vi esse mapa também, eu sei o que é. Já vi esse mapa, alguns. É engraçado porque os sítios para onde se começa cada vez a demografia, cada vez começa a ser mais nefasta para nós, os sítios para onde nós podemos fugir, já nem esses sítios nós temos, que é tipo interiores, onde menos desenvolvidos. Não dá. Fugir para onde? Não há para onde fugir. Não há. Aqueles sítios cheios de indianos e assim, as aldeias no sul do país. Sim. Não dá. Não dá para fugir. Não dá para fugir e também sou muito sincero. A minha opinião é quanto mais nos isolarmos, pior. Sim. Estarmos nos sítios de poder, de decisão. E há pouco vocês estavam a referir aí algo importante, a questão do exército, termos uma população forte nossa em idade militar. Sim, isso é importante, mas a realidade é que quem manda nisto é o pessoal que tem o dinheiro e as elites fazem o que querem. Claro. E o resto é conversa. Portanto, temos que começar a trabalhar no sentido de sermos bons e preparar-nos para sermos os novos judeus, porque... Sim. Vamos perder, exatamente. É a única maneira. A meu ver, a questão do número já está perdida. Sim, em números absolutos já está perdido, sem dúvida. E depois aquela chavalada toda, aqueles putos todos alienados nas manifestações que houve lá do Black Lives Matter. Sim, nós em termos de
de número já perdemos. Agora, por isso é que eu digo sempre, eu já não estou preocupado em chegar aos normies. Pá, é perfeitamente irrelevante neste momento falar de optics e o que seja, porque pá, o que eu quero agora é malta com qualidade e que malta que utilize os seus talentos em favor da causa. Malta que venha para aqui falar, comentar, malta que faça música, malta que reúna dinheiro para a causa, malta ativista, malta que sabe escrever poemas, que escreva poemas, que faça vídeos, faça o que seja. Agora, pá, é perfeitamente irrelevante. Pá, a malta que está letárgica também se calhar não é de boa qualidade a priori, e por isso mesmo é que está letárgica. Portanto, eu acho que nós temos que ser dinâmicos e temos que aprender e temos que evoluir e temos que procurar isso. Constantemente evolução, criar o sentido de comunidade. Pá, claro que eu também apelo ao voto útil, temos que votar útil, temos Claro. que fazer voto útil, temos que continuar a participar, temos que aproveitar que estamos numa democracia, que temos direito ao voto e usar isso a nosso favor. Também isso é importante. Eu sei que eu há bocado não disse isso, mas é importante também fazer questão de o dizer. Mas é como disseste, criar cultura, procurar criar conteúdo e é isso. E evoluir economicamente, procurar abrir um negócio, Claro. subir na carreira. Não, nem mais. Eu acho que nós deveríamos nos preocupar com as camadas jovens, no sentido que há para aí muito boa gente que se radicaliza e perde a razão. Porquê? Porque não tem ninguém para os amparar. Claro. Eu acho que todos nós passamos por uma fase mais extremista, porque chegamos a um ponto que a informação que estamos a recolher é tanta e já estamos numa fase de, a meu ver, uma fase muito agressiva e muito extrema, que já não estamos a pensar bem. E eu acho que era importante haver plataformas e neste caso as redes sociais e pronto, e as redes sociais e a meu ver a comunicação, a forma como nós fazemos também por aqui, por estes meios alternativos, tentar passar essa mensagem de que primeiro eles não estão sozinhos, que é muito importante eles perceberem que não estão sozinhos, e depois que não devem cometer os mesmos erros que muitos de nós já cometeram no passado. E eu acho que o nosso papel acaba por ser também muito importante nisso. Porquê? Porque nós já passámos essa fase, não é? A fase em que a testosterona é muita, a rebeldia, e fazemos às vezes coisas menos corretas e manchamos a causa, não é? Neste caso. E nós não somos nada não somos nada daquilo que a comunicação social tenta nos pintar, atenção. Pois não. Concordo a 100%. Eu acho que isso é muito importante. Disseste, no ponto de vista psicológico da nossa causa, das pessoas que ingressam na nossa causa, especialmente o pessoal mais jovem, que não têm digamos que um método de estar e de ser, não é? Não tem umas regras de conduta. E então o pessoal recebe aquela informação toda, aquele black pill todo, e então começa vai para aqui, vai para ali, e mandar isto e dizer as neiras, não é? Acabam por se manchar desnecessariamente. Lá está, é porque não existe uma plataforma que os possa sustentar, que possa dizer assim, ó camarada, anda aqui, eu vou dizer, isto é assim, 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 tens de ter cuidado, não podes dizer isto, não te preocupes, a gente estamos a trabalhar, vamos todos trabalhar juntos nesta causa, vamos nos juntar e não tenhas essa atitude, que essa atitude é mais prejudicial do que é positiva. E eu acho que é isso que tu disseste, Júlio, e tens toda a razão, concordo contigo. E não vale a pena voltar a repetir os erros do passado, porque isso só nos prejudica mais a causa. Claro. E usando aqui as palavras aqui do nosso camarada aqui, o Atlantomed, num vídeo anterior, é preciso consciencializar a malta que a verdade é que a nossa existência não é negociável. E isso é o mais importante. Exatamente.
Exatamente. Isso é a forma mais sucinta que nós temos de descrever a nossa ideologia. Claro, a nossa claro. existência não é negociável. E Tudo o o resto, amor aos nossos, o exatamente, amor aos nossos não é o ódio aos outros. claro. E isso é preciso ser dito, se for preciso, todos os dias, para que as pessoas deixem de ter, eu não acredito que seja medo, mas um certo preconceito para connosco. Porque as pessoas que me conhecem, não é? As pessoas não têm medo de mim, nem medo das minhas ideias, mas têm um certo preconceito porque têm uma pré-concepção de que o que nós defendemos possa ser nocivo para eles, quando na realidade o que nós defendemos é pura e simplesmente o melhor para nós e, consequentemente, para eles, porque são a extensão da nossa família. Exatamente. 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 Sim, aqui nem é preciso odiar ninguém, basta que nós gostemos de nós próprios, do nosso povo, e é o suficiente. Eu acho que é isso que nós temos que alimentar mais do que tudo. E agora, aproveito também para falarmos, voltar ao tema das notícias. Também tivemos em Inglaterra aqueles confrontos Uhum. que, a meu ver, vão ser cada vez mais comuns, porque as pessoas simplesmente estão fartas, não é? Já não chega um ponto em que já não há outra forma a dar, e tanto que a esquerda fartou-se de justificar os motins do Black Lives Matter, a dizer, isto é a linguagem daqueles que são ignorados. Pois nós podemos dizer o mesmo. Isto que aconteceu em Londres é a linguagem daqueles que são ignorados, que somos nós, que somos maltratados, que estamos a tornar-nos minorias na nossa própria terra, que somos mandados calar, que perdemos os nossos empregos, que perdemos a nossa... Nós somos vistos como monstros por defender o nosso povo. Portanto, aquilo que se passou em Londres, a meu ver, e vi que muita gente condenou, eu apenas vejo aquilo como uma atitude que vai ser cada vez mais normal, porque já não há outra forma. Sim, pá, em relação a isso, o que é importante ter... Pá, isto aqui, o grande problema é que a comunicação social controla o discurso que quer passar às massas. E o problema que se passou aí é, se vocês repararem nas notícias, JN, CMTV, etc, etc. Bem, muitas notícias de Inglaterra, das manifestações, e é sempre o bom, que é o Black Lives Matter. Manifestantes foram feridos por polícias, mas não mostram, por exemplo, africanos a tentar queimar a Union Jack, que é a bandeira inglesa do Reino Unido. Não mostram aquele polícia que estava no cavalo e que eles começaram para lá a atacar a polícia, e essa polícia até foi contra um poste de um semáforo que caiu lá no chão e ficou inconsciente. Não mostram essas imagens dos motins que lá se passam, não é? E a única coisa que passam é que indivíduo manifestante foi agredido por polícia, não é? Mas não mostram o porquê que foi agredido pela polícia, dizem só aquela parte que foi agredido porque está a defender uma causa e a polícia está tipo a oprimi-lo. E depois acontecem estas manifestações, o que é que a comunicação social faz? Põe-se a dizer que eles foram para lá, são white supremacists, etc., e que vão para lá atacar os manifestantes, coitadinhos, que vão lá, estão a lutar por uma causa séria, que os outros não estão. Que basicamente queriam destruir as estátuas, não é? E eles foram para lá defendê-los, não queriam deixar que eles vandalizassem. Ou seja, o problema aqui foi que, pronto, já sabemos que é que a comunicação social defende, não é? Agora, isto é tudo uma questão de credibilidade. Quanto mais a comunicação social perde credibilidade em relação ao povo, seja ele de que nação for, melhor. Porque as pessoas então começam a olhar para a comunicação social, para as notícias, e deixam de acreditar no que vem. E isso acaba por ser bom. Sim, sem dúvida. Sim, dessa maneira, sim. Sim. Mas é assim, sim, quer dizer, nós já sabemos há muito que os jornais não estão do nosso lado, como é óbvio. Aliás, os jornais é uma das pedras basilares do sistema liberal. Não vale a pena, os jornais, os mídia, tudo isso, não vale a pena sequer ficarmos surpreendidos com esta questão. Agora, estou apenas a dizer que este tipo de protestos, por muito que a malta diga tem má optics, o que seja, isto habituem-se. Quer dizer, tanta coisa que se fala de uma guerra racial, de uma revolta, de um golpe de Estado, e depois vemos aí umas pessoas genuinamente revoltadas e vamos ficar surpreendidos e criticar. Isto é apenas
isto é apenas um prenúncio do que aí vem. A situação só vai escalar a partir daqui e é o aceleracionismo. É isto que nós falávamos no outro dia. Isto agora, a partir daqui, isto foi o mínimo. Isto que nós vimos em Inglaterra, que acabou mais ou menos tranquilo, isto foi o início de uma coisa muito maior que se adivinha. Pá, eu, assim, em termos de óptica, eu aí tenho que concordar um bocado com o Mark Collett, porque há sempre aqueles provocadores, aquela malta provocadora que bebe e que, por exemplo, há uma foto de um indivíduo que está ao lado do memorial, a 1 metro ao lado do memorial, literalmente a mijar. Tipo, isso também não é correto, não é? Até ao mesmo tempo que dizes que estás a proteger património cultural, vais mijar ao lado de um memorial. Mano, a única coisa que as pessoas estavam lá com ele era dar-lhe uma lambada, nesse caso. Os seus próprios mal estava voltada, tinha que o fazer. Mas não há liderança nenhuma, aquilo não há liderança nenhuma, aquilo pelos bichos foi lá o Tommy porque é orgânico. Acabou por ser mais orgânico. É orgânico. Isto começa a ser os movimentos dos coletes amarelos, apesar de também já ter acabado, os grandes movimentos de pessoas, numa fase inicial também são assim meio anárquicos, quer dizer, é um início e depois eventualmente há de aparecer um líder, não é o Tommy Robinson de certeza, mas há de aparecer um líder que vai captar no movimento e utilizar, porque, quer dizer, isto foi como eu disse, isto nem estou a colocar qualquer tipo de consideração moral, estou a dizer, isto é o que vai acontecer cada vez mais, sobretudo com os ataques à nossa identidade cada vez mais explícitos e com a demografia a trabalhar contra o nosso lado, portanto, isto é apenas um pronúncio do que aí vem. Sim, sem dúvida, porque lá está, eu pessoalmente também não acho que tivesse sido da melhor forma, foi muito mal, acabou por dar uma má imagem a quem tem ideias que defende como as nossas, mas por outro lado, o que é que se faz? É obviamente que isso é o que vai acontecer, lá está, é o que vai acontecer com o tempo e esperemos até que aconteça cada vez mais e que eventualmente seja criado uma certa ordem e hierarquia para tornar isto mais eficiente e conseguirmos levar avante as nossas ideias, porque isso é normal que aconteça. Às tantas, isto é tudo uma questão de perspectiva, porque se formos comparar as atrocidades que têm sido cometidas por a comunidade africana nos Estados Unidos e agora ligarmos isso à manifestação ou àqueles indivíduos que fizeram coisas menos boas em Inglaterra, quer dizer, em termos comparativos, o que os nossos, supostamente aqueles que defendem parte dos nossos ideais fizeram, com o que os africanos que defendem os ideais dos Black Lives Matter fizeram, quer dizer, é uma agulha no palheiro, não? Quer dizer, em termos comparativos... Sim. Claro. Eu concordo plenamente. A questão aqui é o que a comunicação social passa, não é? As pessoas... Sim, claro. Mas as pessoas têm que começar a pensar, não é? Eu sou contra os alcoólicos, não é? Irem destruir coisas e as pessoas embriagarem-se e urinarem ao pé das estátuas, mas isso, seja ele de que sítio for. Agora, quer dizer, os afro-americanos andam a destruir, a roubar, a bater em pessoas só por causa do tom de pele deles nos Estados Unidos. Isso não é grave. E depois, um dos nossos urina ao lado de uma estátua, ou começam a agredir a polícia ou por aí fora e já é o fim do mundo. Pá, não. Eu não estou a dizer isso, estou a dizer que é uma questão de coerência. As pessoas que defendem, sim. Percebes? Porque se tu dizes que queres defender o património cultural, depois ao mesmo tempo estás a mijar ao lado do memorial, percebes? E depois, sabes como é que é? A comunicação social aproveita isto tudo para deitar mais abaixo a nossa causa. É só isso, mais nada. Eu acho que o pessoal tem que saber a postura e tem que ter mais consciência do que tem a fazer. Eu vou para aqui, eu quero defender isto, mas não preciso estar bêbado. Pronto, acho que é a minha opinião. Se calhar eu estou mal. Se calhar sou eu que estou mal, não sei. Como o Atlantomed... Não, tu estás bem. Mas como o Atlantomed referiu há pouco, acaba por ser movimentos naturais que acontecem naturalmente, pessoas que estão revoltadas e cometem coisas que não são tão corretas. E o álcool, apesar de tudo, acaba por ser um refúgio para a malta. É como aquela mulher que nós vimos no comboio, nos vídeos, que estava embriagada e começou a dizer as verdades. Porque uma pessoa sóbria controla-se, não é? Uma pessoa sóbria
pá, reprime, mas quando tu bebes, tu deitas cá para fora aquele tipo de emoções porque sentes-te mais corajoso, sentes-te mais bravo, e para muitas destas pessoas, que já são pessoas que estão a ser constantemente oprimidas, porque não lhes é dado um direito a expressar-se, porque vê o seu país que já não é o seu país, e agora começam a ver as suas figuras públicas, as suas estátuas, a serem completamente desrespeitadas, é natural que estas pessoas se virem para o álcool e para a violência como forma de se expressar. É o que é, ou seja, no fundo o que nós estamos a ver é um grupo de pessoas, cada vez mais, que acordou de uma mentira, e quando te mentem e tu descobres que durante todos estes anos tu foste enganado e que foste voluntariamente cego, eu acho que tu sentes uma raiva imensa, não só contigo, mas para com as pessoas que te mentiram e para com as pessoas que te traíram. Exato. Exato. Faz sentido. Às tantas, eu vou dar aqui um exemplo, não é? Às tantas, nas manifestações por todo lado, eu não sei se sentia mais raiva dos africanos que estavam a querer derrubar a nossa cultura e as nossas estátuas e por aí fora, se do nosso povo que estava com eles. É pior. Eu compreendo o ponto de vista dos africanos. Eu compreendo o ponto de vista dos africanos. Agora, aliás, a partir do momento em que a demografia está a favor deles, eles apenas vão fazer aquilo que qualquer povo com vitalidade tem, que é reconfigurar o país. Estes heróis não são os heróis deles. Estes heróis não lhes dizem nada. O que é que o Marquês de Pombal diz a um africano médio da Amadora? O que é que as estátuas de Padre António Vieira, o que é que as estátuas dos reis portugueses, do Camões, do Fernando Pessoa, o que é que estas estátuas dizem a um africano médio da Amadora? Não dizem nada. Para eles mais depressa mandavam a estátua abaixo e metiam ali uma do Matias Damasio. O Anselmo é melhor. Eu sei que a minha opinião em relação a esta situação é um bocado controversa, e sei que o pessoal observa isto de um ponto de vista tipo, este gajo, o que é que ele está a dizer? Então, eles estão constantemente a fazer asneiras, eles estão constantemente a partir tudo. Reparem, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Quem é que sabe isto? Sim, a maioria das pessoas não sabe. As pessoas sabem. Quem é que segue a página Black Pilled no Instagram? Quem é que são os indivíduos que seguem o alt-right americano? Quem é que são as pessoas que leem o que nós lemos? Opá, a realidade é esta, somos uma minoria ínfima. E se os indivíduos, os ingleses que foram para a manifestação fossem corretos, fossem para lá manifestar-se pacificamente e não tivessem todos bêbados, de copo na mão, a chamar nomes a toda a gente, e estivessem lá pacíficos, e a polícia por acaso se virasse a eles, nós tínhamos tudo em nosso favor. Tínhamos tudo a nosso favor. Aliás, bastava eles não fazerem nada, porque a polícia foi para lá com equipamento de choque, exatamente, controle de tumultos. Portanto, eles foram para lá com equipamento de controle de tumultos, coisa que não fizeram nas manifestações dos Black Lives Matter. Ou seja, nós tínhamos tudo a nosso favor. Bastava eles ir para lá e não cometerem o tipo de tomarem as atitudes que tomaram. Nós tínhamos ganho muitos pontos ali. Mas até agora não apareceu nenhum movimento organizado e estético que o fizesse. Portanto, foi a revolta popular que triunfou, não é? Isto são pessoas que acordaram após anos de serem completamente mentidas e anos de cegueira voluntária. E claro que o ideal seria que aparecesse malta e fizesse um protesto como deve ser, civilizado, mas também não podemos jogar com ideais, temos que jogar com o que temos, e a única coisa que temos neste momento foi isto, e aquilo que eu prevejo é que, e volto a repetir, isto é um pronúncio daquilo que aí vem. Sim, foi natural. Eu queria ver se passávamos a mensagem para trás, da parte da... Queria falar um pouco também depois da demografia nacional, mas tudo bem, mas fala, Júlio, fala. Eu queria só tocar aqui num ponto aqui importante. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona a polícia e a mensagem que a polícia passa nas manifestações, mas quem está assim mais assim por dentro de como funciona a polícia e a estratégia que eles têm, porque eles têm uma ordem de serviço antes das manifestações, e o facto da polícia ir preparada para a confusão significa algo e passa uma mensagem, coisa que não foi feita nas outras manifestações. Outra coisa, existe instigadores de violência.
Não sei se vocês têm noção que Sim, muitas sim, das sim. vezes, cada vez que há manifestações do pessoal que apoia as nossas ideias, o que acontece é que eles próprios se infiltram. Sim. E eu acredito seriamente que possa ter acontecido isso, porque eu sei que temos muitos grunhos na área, isso é um facto, ninguém põe aqui em causa isso, mas se formos comparar com a extrema-esquerda, quer dizer, não sei o que é que tem mais. A diferença é que os ideais que eles passam são ideais que a maioria das pessoas hoje em dia ou aceita ou não está disposto a argumentar, ou seja... Vão de acordo com as ideias do sistema. Sim. Porque é assim, há bocado também falámos aqui sobre o facto de havia muita gente que não tinha conhecimento das nossas ideias, mas a realidade é que, no fundo, cada vez que se questiona uma pessoa individualmente sobre o que está a passar e para olharem à volta, não é? Praticamente todos conseguem identificar os problemas que nós temos e a nossa luta. Portanto, eu acredito que acaba por ser um bocadinho de não falta de noção, mas sim, nós não estamos na moda. Sim. Do ponto de vista, sobretudo, como eu disse, da moralidade, nós somos a antimoralidade, nós somos tudo o que é mau e é condenável aos olhos do sistema e aos olhos da população normal. Portanto, eu concordo, eu até acho que possivelmente a extrema-esquerda, dado a sua libertinagem com drogas pesadas, tem mais grunhos do que nós. Aliás, daquilo que eu tenho conhecido, todo o tipo de má qualidade genética, todo o tipo de falhados da vida, todo o tipo de pessoas antissociais tende a agremiar-se na extrema-esquerda. Também há na extrema-direita, sem dúvida, mas obviamente estou a usar estes termos só porque não concordo, mas para fazermos aqui uma distinção de trincheiras. Mas obviamente porque há sempre nos extremos, tem sempre pessoas antissociais e pessoas que não são bem ajustadas à sociedade, mas eu acho que os falhados da vida, as pessoas que numa sociedade normal não teriam tanto estatuto, tendem a agremiar-se para a esquerda, porque a esquerda promete-lhes mundos e fundos, quer dizer, a esquerda tenta pegar nestas pessoas que são os falhados e torná-los como os heróis, tenta endeusá-los. É muito aquela teoria, não sei se conhecem, do leninismo biológico. O bioleninismo. Sim. É do Spandrel, não é? Exatamente. Foi das teorias mais interessantes que saiu da área neorreacionária, que eu já acompanho, sempre acompanhei desde 2013, não me identifica 100%, mas sempre achei bastante interessante, e acho que o bioleninismo é possivelmente das melhores teorias e acho que até devíamos fazer um live específico só para falar disso, que já apareceram. Sem dúvida. Explica tudo, explica muito a atuação da esquerda. Eles utilizam mesmo o pior que existe na sociedade para colocá-los em posições, prometem-lhes posições de destaque, exatamente. Por acaso é muito interessante, eu até posso deixar se calhar aqui o link na Olha, sim, live chat. Eu conheço um canal que é o Charlemagne, e o Charlemagne é que ele fala sobre isso, não sei se eu vi esse vídeo também. Há vários vídeos sobre o biolinismo, também tens um do Trudilton. Este do Charlemagne é bom porque também faz assim o resumo de forma bastante... Resumo não, aliás, lê o artigo todo de forma bastante interessante. Portanto, se calhar deixamos aqui o link tanto para o artigo como para esse vídeo do Charlemagne. Aqui o bioleninismo. Eu acho que não me enganei. Portanto, vocês têm aí o link, se depois quiserem ver. É 2 partes, é 25 minutos cada um, mais ou menos. É interessante. Isto são tipo de conhecimentos que o pessoal tem que adquirir e que acho que isso é a fase que nós devemos começar a passar, que é começar a passar uma fase de evolução e de conhecimento e de perceber as coisas, como é que a sociedade se desenvolve, o dinamismo dela. Exatamente. Depois, eu queria falar também de uma questão em relação à demografia, tinha dito há bocado, que era, mas é só um pequeno pormenor, que era sobre aquele indivíduo que foi admitido agora no lugar do Mário Centeno, pelos vistos tem a origem goense. O Leão. Sim, os goenses, os indianos, estão literalmente a tomar as rédeas do país, mas também é um povo com
com já claramente, como é que eu ia dizer, mercadores, descendentes de mercadores, têm um QI verbal elevado e por isso estas posições de poder são as perfeitas para eles. Como o António Costa. O António Sim. Costa tem uma oratória muito forte, apesar de tudo, apesar de também não gostar, consigo reconhecer que tem uma boa oratória. Sim, sem dúvida. E vemos cada vez mais em posições de poder indivíduos que não têm. E depois tem o seu nepotismo natural, não é? O António Costa, apesar de tudo, sabe bem que no fundo que não é português. Por muito que ele sinta, ele sabe bem que há uma grande parte da população que nunca o aceitaria numa sociedade normal como português. No entanto, Mas ele... isso é ótimo. Isso é ótimo. É ótimo, claro que é ótimo, exatamente. Mas por isso é que ele também tem que se E aliar. para ele quando também vê é alguém... bom. E quando ele vê um semelhante próximo, vai ser para ajudá-lo. É o nepotismo em ação. Sei lá, Nepotismo sim, isso é. Sim. E ele sabe jogar bem com isso. consciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente. A meu ver, ele tem tomado atitudes e medidas que impensáveis para um europeu. Um europeu era incapaz de tomar Claro. certas medidas que ele tomou e dizer as coisas que ele diz. Exatamente. Aliás, eu acho que António Costa deverá ficar conhecido como António Costa, o substituidor. Ele como foi possivelmente ele que acelerou mais todo este processo. E como tu disseste bem, Júlio, um europeu não faria isto. Não faria. Impossível. Não, por acaso ele, em termos de etnocentrismo, não há dúvidas. O gajo está no topo. Aqui o Bingo Lindo. Eu não vou fazer o highlight dos comentários, não vale a pena, porque ele está a perguntar se vamos responder a perguntas mais à frente. Certo, vamos. Podem se calhar já começar a preparar questões. Não sei se o pessoal quer dizer mais alguma coisa. Estamos numa hora e 6 de live. Sim, podemos começar a fazer agora meia horita de questões, se calhar. Sim. Ver o que dá. Também acho que já comentámos as notícias da semana, não me estou a recordar assim nenhuma que seja assim também tão impactante como as que já comentámos. Acho que incendiaram algo. Houve aí uns incêndios, quer dizer, uns. Como é que foi? Fogo posto. Houve também aquele indivíduo que foi. Terceiro país mais seguro. À frente do Japão. Quem é que acredita Olha, nisso? também podemos falar disso, sim. Também podemos falar disso que, de novo, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, que é, como já tínhamos falado no outro live, né, é completamente descabido face à realidade, na prática, ou com a maioria das pessoas experiencia no dia-a-dia, as medidas dessa avaliação, né? Não fazem sentido com a realidade, não. Quer dizer, Portugal estar à frente do Japão, à frente da Suíça, à frente desses países, não cabe a ninguém, como é óbvio. Claro. Mas lá está, porque é uma medida que tem um nome enganador, porque aquilo não é uma medida de segurança pública. Segurança pública representa cerca de 1/4 do ranking. Portanto, o facto de Portugal, por exemplo, não ter movimentos separatistas como tem a nossa vizinha Espanha, e Portugal tem uma taxa de homicídios superior à de Espanha, e uma taxa de roubos e de assaltos de pequena unidade também superior à de Espanha, isto podem verificar. No entanto, Espanha, como tem movimentos separatistas, que são conhecidos, Catalunha, sobretudo, é um país mais inseguro que Portugal, quer dizer. Sim, isso é tudo uma perspectiva para quem quer criar negócios. Apenas isso. Sim, é uma perspectiva mais exatamente para estabilidade. Devia ser o índice de estabilidade do país, possivelmente. Exato. Claro que eu não duvido nada que o nosso país seja estável e dos mais estáveis, aliás. Somos um povo passivo, um povo de grandes costumes, sem dúvida. Infelizmente somos um povo muito, sim. Exatamente. Portanto, se fosse índice de estabilidade, o nome, eu concordava a 100% que não tinha qualquer dúvida que estaria, pronto, se calhar à frente do Japão é um bocado puxado, mas é no top 5 mundial, sem dúvida. Sim. Deve ser para facilitar esta imigração de israelitas que está a vir agora para cá. Sim, porque tal como Miguel Sousa Tavares disse muito bem, é um negócio, né? Eles querem migrar para cá por questões económicas, mais nada, por negócios, não é para ficarem cá a viver durante anos e fazer cá a família. Eu devido pessoalmente que seja para isso. E porque já vem naquela, vamos tomar isto. Eu acho que já tem noção que isto aqui já está bem preparado.
Claro, Nós eles sabem, automaticamente eles parar sabem por que isto aí. agora é só lançar as sementes e daqui a uma geração estão a colher os frutos, não é? Este é um povo que Exato. historicamente sempre se infiltrou bem em qualquer sociedade e sempre tripou bem a escala social e muito parece começam a assumir posições de poder e então viram um país como Portugal que possivelmente a outra elite que tinham que competir era a elite indiana. Ah, eu digo, para eles possivelmente disseram isto está dado, está ganho. Está ganho. Exato. Ok, não vai havendo questões. Queria também, salientar aqui que houve um indivíduo de origem africana que acho que estava aqui a residir em Portugal que também fazia tráfico não é? Ele acho que contribuiu para a imigração tráfico ilegal. humano. Ou, Tráfico vocês humano. sabem melhor, a pormenor isso? Tráfico humano, sim. Sim. Algum de vocês quer falar sobre isso? Eu não li bem a notícia, portanto, a pormenor, não sei muito bem o que é que se passou. Não, basicamente foi uma rede de tráfico de um homem que creio que era da República Centro-Africana, que com os facilitismos que é hoje em dia trazer malta para Portugal, aproveitou-se e começou a ganhar dinheiro com isso. Agora pensei assim, se um gajo qualquer da República Centro-Africana consegue ser o cabecilha de uma rede de tráfico humano, pensem o quão difícil, ou melhor, neste caso, quão fácil não é traficar pessoas para cá. Exato. Sim, nem mais. Um indivíduo, né, de raça africana conseguir fazer essas proezas, né, que é porque isto é muito fácil e está a ser cada vez mais fácil. Eu diria que isto, a única razão que eu iria ver boa a imigração em massa seria se fosse acelerado a um tal tamanho que queria dar choque às pessoas, tal como dão os imigrantes ilegais que vêm de barco, dá aquele choque, os refugiados, para ver ali aquele choque de que estamos a ser substituídos. Eu agora não estou a lembrar do nome da aldeia no Alentejo, mas que ficou cheia de trabalhadores indianos. Isso causou... Odmira, lá está, Odmira, exatamente. Isso foi tão depressa que causou um choque, exatamente como tu disseste. Já outros sítios que foram mais lentamente, como os subúrbios de Lisboa, a linha de Sintra, não causou um choque, porque foi uma coisa que foi cozendo aos poucos. Agora, do nada, uma aldeia assim pequena no Alentejo, do nada torna-se de maioria indiana, foi capa de notícia em Portugal. Exato, com muito orgulho, não é? Sim, exatamente. São Teutónio. São Teutónio. Mas Odmira também, não? Sim, é do Conselho de Odmira, se não estou em erro. Ok. Mas no Alentejo o que não falta é isso. Sim. Até vos poderia dar aqui um exemplo de como o grande capital, não é? Mais uma vez, não é? O pessoal que tem poder, os novos portugueses também, de certa forma, sejam eles de que origem forem, não é? Podem ter uma influência positiva ou negativa na nossa demografia. Talvez mais grave ainda que São Teutónio é Pegões. Não sei se já ouviram falar. Sim. Acho que não. Existe uma estufa, simplesmente uma estufa, se não estou em erro, é de um holandês, que é uma estufa de flores, que é Van Schaik, se não estou em erro, se não for assim a pronúncia é parecida. Apenas essa empresa, não é? Essa estufa conseguiu mudar completamente a demografia dessa vila, dessa pequena região. Ou seja, são centenas, talvez milhares de indivíduos asiáticos que trabalham ali naquela estufa. Agora, reproduzam isso por o Alentejo fora. É demais, pois eles vivem em condições que nós sabemos quais são, não é? Chegou a ser 20 indivíduos numa casa que supostamente era uma família de 4, já era pequenina. E pronto, e isso é o pão nosso de cada dia aqui no sul de Portugal. Ok, vamos então. Desculpa. Não, é só acabar. Essas empresas não estão nada preocupadas com
com o nosso povo. Essa é a realidade. Claro que não. E depois Claro que não. existe, não sei se também vocês têm conhecimento, se não, existe quase que um sistema piramidal em que os nossos, não é? Os nativos, se não fossem eles, estariam a trabalhar nos trabalhos mais duros. Então, como existe esta mão de obra barata, rasca, que é mesmo assim que é rasca, eles sobem na cadeia, na hierarquia da pirâmide. Então, beneficiam com isso. Temos pessoas que ganham dinheiro por cada indivíduo que tem a trabalhar para eles. Essas grandes empresas contratam essas pessoas arranjam indivíduos que vêm de fora de propósito para trabalhar. Ou seja, às tantas estão a trabalhar por 20 euros, quem está a recrutá-los ganha X por cabeça, e isto é um sistema que nunca mais acaba, e os próprios nativos, como acham que podem ganhar mais 5 euros, não querem saber e sujeitam-se. Certo, vamos Sim, então vamos passar às questões. Ciclone, pá, eu sei que se Não, calhar não, vocês não, querem diz. abordar isso, mas Diz. temos que passar para as questões. Então, o Rezo diz: acham que vamos ver o caos e vandalismo que vemos no GOA por parte das minorias em seu devido tempo? É assim, eu acho que a continuar como, como estamos, o que vai acontecer é apenas uma brasileirização do país, lentamente, ou seja, as pessoas vão começar a misturar, vai começar a perder-se muito a identidade biológica, se calhar vai ter alguns redutos como tens no Brasil, por exemplo, no sul do Brasil, tens ainda aldeias de polacos, alemães, italianos, portugueses, que ainda resistem, mas o país, no geral, 90% da população, possivelmente, estou aqui a dizer números, já tem alguma mistura extra-europeia, seja dos nativos, seja africana, e acho que aos poucos com isso vai havendo violência, a violência vai escalando, os crimes começam a ser mais hediondos e começam a ser mais frequentes, a polícia mais ineficaz, as ruas mais sujas, menos bem tratadas, mas isto é, na minha opinião, seguindo esta tendência. Não estou a ver o português médio a revoltar-se. Agora, o que pode acontecer é, noutros sítios como França, Inglaterra, os próprios Estados Unidos, começar a haver revoltas gerais e isso sim motivar os europeus, os portugueses, a revoltarem-se. Porque de outra forma eu não vejo mesmo o nosso povo a revoltar-se assim. Sim, eu também não. Eu também acho que em Portugal isto vai ser mais uma brasileirização lenta. Devido ao espírito português. Júlio, tens já alguma coisa a comentar em relação a este assunto? Que assim passamos para a questão a seguir. Acho que estamos todos de acordo neste sentido, nesta questão. Ok. Ou seja, não há nada, não? Não. Ok. A questão seguinte é o rapaz estoico. Qual seria a bibliografia que vocês recomendam para aprofundar as ideias defendidas neste espaço? É assim, eu gosto de sempre recomendar, neste momento, Guilherme Faio. Eu acho que é um visionário para a nossa área, que tem as ideias no sítio certo, obviamente. Depois, à medida que se vai com o Guilherme Faio, também podemos partir depois de um ponto de vista mais filosófico, como digo sempre, Nietzsche é imprescindível. Quem mais é que podemos ler assim vão dando livros, eu também, à medida que me vou lembrando, vou dizendo também. Eu acho que essa eu nunca li, mas Alain Benoit acho que tem alguns livros bons. Tem alguns European livros. Renaissance. Eu acho que o Benoit tem, mas não entra. Ele tem um bocadinho o racialismo, portanto é bom, por exemplo, para criticar o liberalismo, para criticar a modernidade, a idade atual, mas diria que fica um pouco aquém, ou seja, é interessante ler, mas também nunca fiando muito, ou seja, aliás, todos os livros vale a pena ler, mas não diria para fazermos do Benoit alguém da nossa área, é um aliado, mas não é propriamente da nossa área, não é propriamente dissidente, diria eu. Pá, aqui está uma questão do Sérgio Canelas, mas vais-me desculpar, mas nós já respondemos a isso no início do chat, acho que não vale a pena falarmos sobre isso. Ainda em relação àquela parte das pinturas, que não vale a pena. Mais, é a mesma questão. Ora, desculpem lá, que eu estou aqui a ver qual é que há mais. Qual é a vossa opinião sobre o Chega? Temos aqui uma do... mas ele tem uma antes. Ora,
Então, Bingolin, acham que Portugal vai voltar a ter um ambiente pré com estes confrontos entre direita e esquerda radical? Não estou a ver isso a acontecer. Aliás, vai muito no seguimento da outra resposta que eu dei. Ou seja, se as tensões se agudizarem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos acaba por ser a potência, aquilo que move o mundo em termos ideológicos, em termos de lança tendências, se aí se agudizar a situação, é possível. É possível que apareça uma direita dissidente com uma vitalidade renovada e que possa haver confrontos tipo no PREC. Agora, mantendo-se o status quo, não estou a ver isso a acontecer. Temos aqui também uma questão. Vocês querem opinar em relação a essa questão? Desculpem lá. não, eu digo mesmo, eu concordo. Eu também. Acho que Portugal, mesmo que queira copiar algumas coisas, porque assim acaba por ser assim, não é? Que se passam lá fora, quando chega cá a Portugal perde sempre muita força, então acaba por ser muito mais brando. E acho que nunca chega a ter aquele impacto. E portanto acho que vai ser sempre tudo muito mais calmo e o confronto mesmo, ou o que se passou na altura do PREC, acho que não se vai voltar a passar, pelo menos para já, porque acho que não estão reunidas as condições. Pronto, eu concordo com a vossa opinião, em geral concordo. Portanto, passando agora à questão que eu te passei aqui à frente da Maria S, que ela, grande parte da natalidade mista parte da abertura das europeias a homens de cor. Mo, in my opinion. Os homens nativos são demasiado afeminados. Opiniões de como resolviam isto? Uma maneira de resolver isso teria de ser mesmo mudando radicalmente a cultura, criando tropa obrigatória, mudando completamente a cultura do país em todos os aspectos. Mas eu não quero ensinar às minorias a disparar. Eu não quero que as minorias vão para a tropa para aprenderem a disparar. Claro. Isso tínhamos que criar medidas de filtrar isso. Não, quer dizer, o que nós necessitamos é assim, há homens que já vão ser efeminados por natureza, temos que ter noção que a evolução natural parou entre aspas, parou há algum tempo, a seleção natural, e portanto há homens que por natureza vão ser sempre efeminados e que têm altos níveis de estrogênio e baixos níveis de testosterona, e que não é mesmo genético e não ambiental. Agora, temos é que atacar do ponto de vista ambiental, e como tal eu creio que só mesmo através de um renascimento quase religioso, ou seja, um renascimento ideológico do nosso lado, a promoção de ideais nobres, de valentia, de honra, de câmara, como nós fazemos entre nós. Quer dizer, eu conheço todas as pessoas que estou aqui a falar neste chat, conheço-os pessoalmente e sei perfeitamente que são homens que são o oposto de serem feminados, são homens masculinos e que são homens que estão em forma, que treinam, que são cultos, que leem, que fazem tudo para se melhorar. Portanto, é aplicarmos isso, mas numa escala maior. Concordo, eu até acho que indivíduos, por exemplo, como o Golden One, aquele indivíduo sueco, que é defende a nossa causa também, acho que é um bom exemplo, e acho que se houvesse mais pessoal assim, seria ótimo para passar uma boa imagem. Ele até tem uma roupa de marca, ele criou lá um negócio, uma roupa de marca, e isso é interessante. Ele consegue promover uma ideia de masculinidade, consegue promover uma ideia intelectual, dar sugestões de livros, dar alimentação, treino, etc. E consegue ser um bom exemplo para os jovens europeus. Eu acho que é esse tipo de mensagem que é importante passar. Sim, e acho que essa é uma boa forma. Eu acho que não é fácil, eu acho que tinha que haver... É esta a solução que vocês estão a dizer, obviamente, mas eu acho que não é fácil porque tem que ser uma revolução enorme a nível cultural, muito grande mesmo. Sim, eu entendo onde quer chegar, mas numa fase que não temos poder, não é? Que estamos numa situação em que estamos, o que vai havendo, não é o que vai dando. Sim. Nem eu estava a fazer um contra-argumento a isso, só estou mesmo a adicionar que a realidade é que é muito difícil mudar mentalidades. A meu ver, também temos de perceber que grande parte desses homens efeminados
também só causam dano no nosso movimento, também não os queremos. Sim, Ou seja, sim, tu não também queres que este tipo de gente reproduza na nossa gene pool, grande parte deles, atenção. Sim. Isto também acaba por ser uma filtração, porque imagina, historicamente na natureza, e há aquela lei de Pareto que era 20% dos homens engravidavam 80% das mulheres. Ou seja, eram as elites, os homens, os mais, vou utilizar o termo alfa, os melhores homens é que engravidavam as mulheres, e havia sempre homens fracos, sempre houve homenzinhos, homens fracos, ou que não eram tão bons e que não passavam os seus genes. E a seleção natural vai se encarregar deles. exatamente, a seleção natural vai se encarregar deles, seja porque eles depois encontram uma mulher, digamos, por exemplo, de fora, que lhes dá, não europeia, que lhes dá mais valor só pelo facto de serem europeus, e depois vai ter um filho mulato, mas depois já não faz parte da nossa tribo, portanto também já não nos interessa, já é perfeitamente irrelevante, ou então simplesmente não se vai reproduzir e que a longo termo, para nós, para os europeus, para os brancos, acaba por ser benéfico. Nós temos que salvar ainda os europeus que ainda têm salvação, que felizmente ainda há muitos, e homenzinhos de antifas e assim, isto até é benéfico, é que não tenham filhos e que não se reproduzam. Sim, a cultura deles não ter filhos é bom para Eu acho que, em relação aí à questão, eu acho que o problema começa também em casa. Eu já não me recordo do nome, mas acho que era Maria o nome da pessoa que fez a questão, certo? Suponho que seja uma mulher e queria aqui tocar aqui na questão de as mães. As mães são fundamentais para a educação dos filhos. Eu lembro-me de ser miúdo e quando eu brigava na escola, a minha mãe não me dizia para eu ficar quieto ou aceitar levar pancada para não perder a razão. A minha mãe sempre me ensinou que quando me batiam, eu deveria bater de volta. Claro. Nunca houve aquela educação que hoje em dia se dá às crianças, que é no sentido que, filho, se te baterem, não batas, não perdes a razão. Filho, se te ofenderem, não ofendas, não perdes a razão. Faz queixinhas. Exatamente. Todas estas medidas, ao longo do crescimento, não é? Porque nós estamos em constante evolução, porque é mesmo assim, estamos a aprender, o nosso caráter não está formado, molda-se a partir dos 30 anos, é que já temos aqui parte daquilo que vamos ser o resto da nossa vida, mas até lá há um percurso a percorrer que é fundamental, ou seja, como é que eu vou explicar isto? As mães têm um papel fundamental nisso, na educação. E o que eu vejo em Portugal, e acho que essa é uma das razões que temos muitos homens, não digo que temos mais que os outros, mas o que está a acontecer na Europa é que cada vez os homens são mais efeminados porque as mães é que os educam assim, a meu ver, é a minha opinião. É parte de casa e depois o sistema encarrega-se de usá-los, não é? Como é óbvio. Porque convém que assim seja. Sim, exatamente. Tenho que só dizer também para fechar agora as questões, ok? Vamos ler agora estas questões que temos pela frente e responder a elas e vamos fechar o programa porque senão isto começa a se alongar muito. Ok, temos aqui uma questão interessante. Bingolin, pensa que vai haver uma onda nacionalista na Europa como aconteceu nos anos 30? O que eu estou a ver é que problemas internacionais não se resolvem com medidas nacionais. Ou seja, por exemplo, veja-se esta questão do Black Lives Matter. Isto é uma questão claramente racial, uma questão demográfica. É uma questão que está a atacar vários países ao mesmo tempo. Está a atacar Portugal, está a atacar França, está a atacar Inglaterra, está a atacar inclusive a Itália, está a atacar os Estados Unidos, obviamente, que foi lá que emergiu. E a única coisa que nós temos que fazer neste momento é começar a criar uma consciência europeia. Que é o mais importante, mais do que defesas nacionais, é uma consciência europeia, porque os nossos inimigos veem-nos como brancos, ponto. É irrelevante se o branco fala francês ou fala inglês ou fala italiano, é perfeitamente irrelevante. É branco, é inimigo e tem que ser abatido. Como tal, nós temos que criar a nossa consciência europeia, temos que ter noção que estes problemas são internacionais, são problemas demográficos, são problemas raciais e a raça transcende barreiras nacionais.
Ou seja, nós podemos ter aqui a fronteira entre Portugal e Espanha, que é a raia, e pode haver a fronteira entre Espanha e França, e pode haver fronteiras entre os outros países da Europa, mas racialmente somos todos europeus, portanto a raça transcende sempre as fronteiras, e nós temos apenas que começar a atuar como tal. O nosso inimigo vê-nos como um bloco, temos que então agir como um bloco para triunfarmos como um bloco. E eu sei que fugi um bocadinho à questão, porque a pergunta é se vimos aí um ressurgimento do nacionalismo. Eu creio que há a possibilidade de, com estes reiterados ataques e com este aceleracionismo, e começarmos a fazer uma frente comum. Eu sei que no leste já começa a aparecer as fundações de uma frente comum, os alicerces começam a aparecer, e eu acho que, e quero acreditar, por muito Black Pill que esteja, quero acreditar que ainda existem europeus que não se rendem, ainda existem europeus que estão dispostos a combater e a dar tudo, e que enquanto existirem, basta um punhado de europeus unidos, há esperança, porque nós somos o povo que cresceu num dos continentes mais difíceis de viver, um dos continentes com menos recursos, um dos continentes que historicamente foi atacado por exemplo, pelos mongóis e pelos turcos, pelo norte da África, e sempre prosperámos, sempre triunfámos e fomos o continente que literalmente é o motor do mundo. Como tal, nós temos em nós a essência da grandeza e temos que atuar como tal. Concordo plenamente. Não sei se alguém quer fazer também alguma observação. Não, podes passar para mim e para a próxima. Para mim também. Tem aqui também uma questão do Bingolin, antes de passar, que eu infelizmente passei para a frente. A lista às vezes enganadora. Qual é a vossa opinião sobre o Chega e que resultados eleitorais acham que vão ganhar nas próximas eleições? Foi um bocado rápido, mas é para se passar. Mas se quiserem ler outra vez. Já está a crescer bastante e penso que é um bom potencial para as nossas ideias, pelo menos em parte. Acho que é uma boa aposta o Chega. Temos é que saber fazer um bom jogo e que influenciar o Chega com as nossas ideias, porque o Chega está cada vez mais a crescer, ainda bem, e está também a revelar que muita gente tem ideias parecidas com as nossas, se não mesmo iguais às nossas, em Portugal, e isso é ótimo. Exato. Sim. Aliás, já falámos, normalmente esta questão até costuma aparecer todas as semanas, mas também é importante reiterarmos e repetirmos a nossa opinião. O Chega abre a porta. André Ventura é a pessoa que está a abrir a porta. Ou seja, ele já começa a mexer a janela de Overton. E isso, do nosso lado, é excelente, porque dá-nos liberdade para trazermos novas ideias à baila, tratar de novos temas, tratar de novos assuntos. Começa nos ciganos, amanhã podemos estar a falar de outras comunidades igualmente, aliás, bem piores e bem mais nocivas para o nosso tecido demográfico. Exato. E é importante aqui também dizer às pessoas, não é, que estão à nossa volta e que às vezes têm um bocadinho de receio de apoiar o Chega, é importante dizer que o Chega é um partido novo. Ou seja, o Chega ainda está a escolher a sua ideologia, porque ainda anda ali meio perdido. Exatamente. E eu costumo dizer às pessoas que o Chega não é o André Ventura. O André Ventura faz parte do Chega e é o líder do Chega. Mas tudo depende do que se vai passar nos próximos tempos, nas próximas eleições, portanto. Porque muita coisa pode mudar. O Chega pode vir a ser o nosso sonho, como também pode vir a ser um PSD. Depende, mas ainda há esperança e ainda há muito a fazer, e nós podemos desempenhar um papel importante nesse percurso que o Chega tem para percorrer. Exatamente, nem mais. Passando agora ao Henry Sims, que fez aqui um comentário. O que acham desta radicalização dos antifas em Portugal em ameaçarem a polícia, vandalizarem património e subsequentemente exposição do Movimento Zero? É assim, só há um antifa em Portugal que eu consigo minimamente, apesar de não gostar dele, consigo reconhecer que é militante. É o tal Jonathan, o monstrinho de Braga, que já está na área antifa há anos e defender a sua causa intransigentemente. Inclusive é com recurso à violência, apesar de normalmente correr sempre mal para o lado dele, mas pelo menos tem a vontade de estar disposto a fazer isso.
Agora, a maior parte dos antifas em Portugal são uma piada, quer dizer, basta atravessares a fronteira, alguém atravessar a fronteira para a Espanha e veem o que é que são antifas a sério, que são antifas que treinam inclusive artes marciais, e que são antifas que são organizados e são extremamente violentos e extremamente capazes de radicalizações. Em Portugal, eu, pelo menos daquilo que eu conheço da cena antifa, talvez agora, graças à demografia brasileira, que os brasileiros também que estão a aderir em massa aos antifas. Aliás, veja-se quando o PNR foi a Coimbra, que a esmagadora maioria dos antifas lá eram brasileiros e nem sabiam cantar o Grande La Vila Morena. Talvez com recursos a esta imigração, a esta mão de obra estrangeira nos antifas, possa haver uma radicalização. Agora, exatamente, agora com nativos, os portugueses são brancos costumes na esquerda e na direita, portanto não os vejo a serem mais radicais. Agora, se começarem a colocar africanos nas suas fileiras, assim como os antifas oriundos do Brasil, é bem capaz de escalar e escalar bastante. Sim, Júlio, força. Sim, a meu ver, o perigo que nós temos aí é mesmo esse. E está claro que o facto deles serem favoráveis à migração vai os favorecer nesse sentido, ou seja, a questão do Bloco de Esquerda ser tão favorável à migração é porque ganha votos com isso e militância, não é? É óbvio, e os antifas também. Como é óbvio, claro. As pessoas depois começam-se a identificar e começam a defender essas causas, porque percebem. Claro, então tu lá tens um partido, digamos, André Ventura, apesar de não criticar diretamente, ainda a dizer que não quer mais imigração. Do outro lado tens um Bloco de Esquerda que diz que os imigrantes são a melhor coisa que aconteceu e que eles têm que defender essas causas porque vão aumentar o seu status e vão aumentar as suas posses materiais e vão aumentar de importância na sociedade. Exato. É um bocado óbvio quem é que eles vão defender, não é? Sim. Eu não sei se vocês tiveram acesso a uma entrevista que o André Ventura deu, se não estou em erro, se não foi ao Observador, foi a um jornal assim desses. Mas eu acho que não foi ao Observador, mas foi qualquer coisa parecida. Eu agora não me lembro do nome. Mas sei que é engraçado que muitas pessoas às vezes dizem que o André Ventura se recusa, especialmente o pessoal da nossa área, se recusa a atacar certas minorias. E que por isso não o apoiam e que mais tarde ou mais cedo vai se tornar no PSD e por aí fora. Mas a verdade é que aqui há uns tempos, e não foi há muito tempo assim, foi há cerca de 3 semanas, um mês, ele deu uma entrevista muito curiosa. Eu agora é que não me lembro do jornal e não quero estar aqui a dizer que é o Observador com certeza absoluta. Sei que ele deu uma entrevista e é um vídeo que eles estão numa sala e eu ouvi exatamente o André Ventura a explicar que os problemas não eram só com a comunidade cigana. E ele falou de outras minorias e tocou em pontos fundamentais ali na questão de Sintra. Visto que ele cresceu em Meio Martins e por ali fora, e ele disse mesmo que o problema não era só com a comunidade cigana. Portanto, há muita gente que não apoia ao Chega e que diz que ele só ataca a comunidade cigana e as outras minorias ignora ou algo assim do género. Isso não é bem verdade. E essa notícia é a prova disso, essa entrevista. E pronto, era isso que eu queria dizer. Ok. Vamos então passar para a última questão, que já estamos quase numa hora e 40. E esta também é interessante. Rez, o que acham do Chaz na GOA? Os antifas que defendem o Estado sem fronteiras imediatamente põem homens armados de limitações da zona. É a realidade, bateu à porta. Sim, exato. Acabou-se as teorias utópicas e de amizade quando percebem que quer dizer, que se querem criar uma comunidade autónoma e que eu não estou a perceber qual é o plano do governo, porque é que estão a permitir fazer, mas garantidamente que não é por falta de meios que permitiram, mas até eu acho que está a ser uma experiência social interessante. Não creio que vá demorar muito pelos constrangimentos naturais de uma economia, quer dizer, não vão conseguir sobreviver com meia dúzia de quarteirões, e sobretudo se os Estados Unidos, o Donald Trump começar a querer fazer um crackdown
no Chaz, mas acho interessante que de repente aquilo que eles diziam que era uma comunidade autónoma, sem polícia, e do nada aparece um rapper, não me estou a recordar o nome, e é de repente o senhor da guerra dali e cria imediatamente e diz: nós é que somos a polícia agora, ou seja, o homem mais forte imediatamente tomou as rédeas da comunidade e auto-intitulou-se como a lei, como a autoridade. Exato. São muito engraçados os antifas. Muito engraçados. Mas repararam que aquilo só vai durar enquanto os brancos tiverem dinheiro. Não repararam? Numa das medidas eu só vejo brancos a trabalhar. Eu nos vídeos da agricultura, nos vídeos do que for eles a pintarem coisas, só vejo brancos a trabalhar. Um dos vídeos que eu vi, havia um indivíduo que, se não era africano, era uma mistura entre africano e nativo americano, que dizia que os brancos tinham que dar $10 a cada afrodescendente. E se eles não fossem capazes de dar os $10, ou seja, não estavam dispostos a ceder, não é? E que estavam ali mal. Portanto, eu acredito que aquilo só dura enquanto os brancos tiverem dinheiro. Sim. E por acaso é engraçado, havia um vídeo há pouco tempo também dessa. Era um branco lá, ele estava lá a fazer agricultura, uma espécie de agricultura, e o gajo estava lá a dançar com o pau todo drogado. Opa, aquilo é mesmo. É de rir. Mas é engraçado, completamente... porque é uma boa experiência social até. É interessante, são tempos interessantes que estamos a viver e ainda bem. Ainda bem que há câmaras e tudo. 2020 sozinho foi mais interessante do que 2017, 2018 e 2019 juntos. Ainda vamos a meio do ano. Ainda vamos a meio do ano. Aquilo é incrível como tanto contrassenso se consegue encontrar pelas políticas que os liberais tanto defendem, não é? Exato. Há fronteiras, não sei o quê, mas eles próprios criam tudo isso, não é? Claro. É a natureza humana a funcionar. É óbvio, quer dizer, se querem criar, não queria falar tanto em termos de geopolítica do Chaz, visto ser uma zona tão pequena, mas é a realidade que bateu à porta, não é? Sim. Exato, aquilo é uma espécie de sociedade primitiva, não é? Aquilo não tem lá nada que aquilo tem. E aquilo por enquanto está a dizer, eu estou a utilizar todos os recursos dos Estados Unidos, as tendas, os carros, toda a tecnologia está lá a entrar e há livre fronteira, ou seja, eles vão buscar coisas cá fora e levam lá para dentro e dizem que estão a sobreviver. Obviamente aquilo não é autónomo, não é? Exato, não é autónomo. Aliás, e este tipo de coisas, por exemplo, isto viu-se muito nos anos 60 com aquelas comunidades hippies, que passado 2 anos acabavam, porque não funciona, simplesmente, daquela forma. Sobretudo com este igualitarismo, depois vais ter um grupo de pessoas que trabalha e faz tudo, e vais ter um grupo de pessoas que não faz nada. Só vai, a meu ver, desculpa. Força. Só vai sobreviver e só assim vai haver um Estado que eles tanto idealizam quando chegar o verdadeiro Wakanda. Sim. Ele está a chegar, pirâmides assim, voadoras, vão passar lá. Mas eu por acaso fico a questionar porque é que o governo não intervém naquilo, qual é a ideia, o que é que eles querem fazer. Eu acho que é deixar mesmo andar e descartar um bocadinho deixar aos olhos da população ver que aquilo falhou miseravelmente. Legitimizar a posição deles, se calhar. Eu acho que não, eu acho que tem a ver com questões legais, porque o governador ou o Estado em si, acho que não é republicano, é democrata, se não estou em erro, é ao contrário. Agora não sei, sei que é contrário ao Trump. Sei que é contrário ao Trump. Sim. Sei que é contrário ao Trump. E então parece que eles estão ali a tentar ganhar cada vez mais tempo, não é? Para que haja mais casos de violência e de coisas contra o Trump, não é? Que é para tentar mudar a opinião pública, basicamente é isso. Mas acabam por se prejudicar, a meu ver. Sim. Mas, por exemplo, secessionismo é crime. Aliás, a Guerra Civil Americana começou, obviamente não foi por causa do Chaz, mas porque os Estados inteiros querem sair da União. E tu que tentares criar uma comunidade autónoma em qualquer país que seja, a polícia ia intervir muito depressa e o último caso entrava o exército, era uma coisa simples. Aliás, experimentasse fazer isso, inclusive em Portugal, tentar fazer uma comunidade autónoma ali em Arroios, a polícia não e o exército intervinham logo. Eu acho que
Eu acho que se calhar o que o Trump está a tentar fazer, e agora vamos ver se depois também terminamos um pouco esta questão, para ver se terminamos o programa, mas eu acho que o Trump o que está a fazer é legitimizar a sua posição, deixar que as coisas piorem, que é para entrar lá com força e a população em geral não dizer assim, ai, que racista e tal. Não, vocês não veem o que é que eles fizeram? Agora vamos poder entrar aqui à vontade. Não, sim, concordo a 100%. Sim, porque eu acho que é deixar as coisas... Sim, é uma questão de tempo até aquilo, obviamente, colapsar. Eu acho que as comunas de Paris eram assim desse género, não tenho a certeza. Mas a Comuna de Paris aconteceu durante a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, portanto, as condições estavam, a cidade estava sob cerco e do nada uns milhares de ativistas comunistas resolveram fazer a sua comuna, a sua independência, e passado não sei quanto tempo é que foi, e isso foi um dos fatores que obrigou Paris a pedir a paz, a vergar-se perante a Alemanha, e depois a Comuna de Paris foi violentamente reprimida. Pois, isso eu não tenho muito conhecimento, era uma parte que eu gostava de estudar um bocadinho mais. Mas obrigado já agora, e ainda bem que transmitiste esse conhecimento para o pessoal que está a ver. Bem, eu acho que não há mais nada a falar, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. As perguntas não vamos estar a responder mais, senão vamos alongar muito o programa. Sim, não, por mim. Volto a repetir aquilo que disse no início do chat e vou começar a dizer a todos, em todos os chats no final, porque nunca é demais dizer isto. Para além de queremos necessitar todos de criar a nossa consciência europeia, para além de dizer que a existência da nossa raça não é negociável, todas as pessoas que estão a ouvir têm que pensar de uma forma muito sucinta. Invistam todos os vossos talentos pela causa. Se vocês são bons a falar, se vocês são bons a fazer vídeos, se são bons a fazer música, se são bons a fazer dinheiro, se são bons a fazer o que quer que seja, utilizem esses talentos para avançar a nossa causa. Criem conteúdo, criem sites, criem contas de YouTube, criem contas de Twitter, criem contas de Facebook, criem o que quer que seja. Falem nas vossas ruas, sejam ativistas locais. Só assim, com o esforço individual de cada um a dar o seu máximo e utilizar todos os seus talentos em prol da nossa causa, é que poderemos finalmente começar a rodar as engrenagens. Exato. Concordo, e não estão sozinhos. Exatamente. Nós estamos aqui todos. Estamos todos no mesmo barco e é assim, o barco tanto pode afundar connosco lá dentro, ou o barco pode triunfar. É muito simples. Estamos todos juntos nisto e viva a Europa e viva a nossa raça. Claro. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal, a todos. Já sabem, ponham um like, subscrevam, partilhem o conteúdo com os vossos amigos. Estejam atentos. No próximo domingo há mais. É o Política e Notícias da semana. E à mesma hora, à partida não haverá mudanças. Dependendo depois também, na altura, não sei se o de resto já a partida também já estará cá também. E o La Poesia também, se calhar, em princípio também irá a esse episódio, esse vídeo. Vejam também o blog do Rationalist, ele tem lá conteúdo, tem conteúdo interessante. Ele é um rapaz que se esforça bastante, que tem muita perícia a fazer o material que temos. Os thumbnails são todos produzidos por ele, portanto visitem o blog dele, tem lá uma vista de olhos, contribuam também, é uma forma de contribuir para que o nosso movimento vá evoluindo. E acho que não há assim mais nada que eu tenha para dizer. Não tenho mais nada para dizer e tenham um resto aliás, tenham uma boa semana. Até à próxima. Até à próxima. Força, pessoal.